Queridos e amados irmãos, eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor. Amém. Podeis tomar os vossos assentos, meus irmãos. Graças a Deus. Obrigada, irmã. Obrigada. Meus irmãos, minhas irmãs, é com muita alegria, muita satisfação que eu estou aqui nessa oportunidade, agradecida ao meu Senhor Jesus, que tem, meus irmãos, me dado mais uma vez condição de estarmos aqui e nessa oportunidade, numa festividade aqui, que vocês estão celebrando ao Senhor, e eu sou grata a Deus por Ele me trazer essa casa de adoração, me conceder aí o privilégio de mais uma vez, pela sua misericórdia, ser porta-voz da sua palavra. Agradeço ao Senhor pela vida dos pastores dessa casa, que Deus tem constituído sobre o seu rebanho, o nosso pastor Adiel Pereira, juntamente com a sua esposa, a irmã Fran, a coordenadora desse trabalho, e eu quero aqui agradecer a Deus pela vida dos pastores. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Me sinto bastante honrada de mais uma vez atender o convite da nossa irmã. Eu, meus amados irmãos, tenho pregado em muitos trabalhos do Ministério de Perus, tenho comunhão com esse ministério há muitos anos e sempre é uma honra poder estar no meio de todos vocês. Deus abençoe, muito obrigado pela receptividade. Parabéns a todas as irmãs, coral lindíssimo, Deus abençoe, que o Senhor Jesus galardoe esses dias de festividade e haja nesse lugar coisas extraordinárias da parte do Senhor. Deus abençoe. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos à palavra. Nós estaremos aí em alguns minutos pregando a palavra do Senhor e quero aqui, ainda que acredito que o primeiro dia hoje, missionária hoje, né? Hoje o primeiro dia, então eu fui agraciada, né? É bom pregar em congresso no primeiro ou no último, irmãos. Okay? No primeiro você prega e deixa a bomba na mão dos pregadores que vem depois, né? Vamos à palavra, meus queridos. Capítulo 24, o livro que vocês escolheram. Deus me deu um pensamento, eu quero partilhar aqui com a igreja do Senhor. E eu quero a atenção dos irmãos por alguns minutos. Prometo aos irmãos não serem enfadonha, mesmo porque temos aí um tempo a respeitar. Estaremos aqui dentro do tempo que a nossa irmã nos concedeu. Capítulo 24 do livro do Gênesis. Quero ler com a igreja do Senhor, a partir do versículo de número 10 até o 16. Capítulo 24, verso de número 10 ao versículo de número 16, do primeiro livro da Bíblia. Capítulo 24, versículos de número 10. E o servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que toda a fazenda do seu senhor estava na sua mão, e levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água pela tarde, ao mesmo tempo em que as moças saíam para tirar água. E disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro, faz beneficência ao meu senhor Abraão, e eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos,
esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso, que fizeste beneficência, meu Senhor. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naoro, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Amém. Glórias a Deus. Quantos irmãos que aqui estão nessa noite podem levantar as suas mãos aos céus e glorificar a Jesus pela sua palavra? Eu te dou glória, Jesus. Te engrandeço e te exalto. Aleluias. Glória a Deus. Meus amados, minhas amadas, olha aqui para mim, por favor. Capítulo 24 do livro do Gênesis nos narra uma história muito interessante sobre um capítulo da vida do patriarca Abraão. Capítulo 24 mostra, meus amados irmãos, a preocupação de Abraão com seu filho Isaque. Porque nesse momento Abraão, meus irmãos, ele já estava ali próximo dos seus 140 anos. Abraão foi pai de Isaque aos 100 anos. E agora Isaque já estava com 40 anos de idade. Abraão estava envelhecendo, sabia que a velhice lhe tomaria as suas forças e que logo ele seria recolhido ao Senhor. E ele observou e percebeu a falta de Sara, porque Sara nesse período já havia falecido. Então Abraão percebeu a necessidade de chamar o seu mordomo mor, o mordomo que tomava conta de todas as suas fazendas, riquezas, tudo que ele possuía. E Abraão entendeu a urgência de procurar uma esposa para o seu filho Isaque. E a Bíblia nos mostra no capítulo 24 essa narrativa de que Abraão chama agora o seu servo, o mordomo Eliezer, ou Eliezer, como alguns falam, e chamando o seu mordomo leal, fiel, diz para ele: preciso que você saia daqui, da região de Canaã, e você vá até a região da minha parentela. Você vai até a região da minha família, porque eu quero que você traga de lá, do seio familiar, uma jovem para desposar o meu filho Isaque. E a Bíblia diz que ele faz algumas exigências ao seu moço, ao seu mordomo, porque afinal de contas, Abraão estava provisionando uma esposa para alguém que iria dar prosseguimento à obra que Deus estabeleceu sobre os seus ombros. Porque Isaque é fruto de promessa, e fruto de promessa não se acaba. Glória seja dada ao nome do Senhor. A promessa de Deus é perpétua, irmãos. Se a promessa veio sobre Abraão, veio sobre Isaque, vem sobre Jacó, vem sobre os demais filhos de Jacó. Da mesma forma, a promessa que Deus fez a mim, não fez só a mim. A promessa que Deus fez aos senhores e às senhoras, não fez só aos senhores e senhora. Essa promessa, ela canaliza toda a nossa descendência para a glória do nome dele. Aleluia. Meus irmãos, e a Bíblia nos mostra aqui que Abraão faz algumas exigências para esse moço. E diz para ele: precisa ser da linhagem do meu povo. Não traz qualquer mulher, qualquer moça. Não era a vida financeira que fazia Abraão reconhecer essa pessoa
como filha ou como esposa do seu filho. Não era pelo cacife, pela posição financeira, mas era pela parentela, pelo grupo familiar. Abraão não queria dar o seu filho para uma mulher gentia, porque Abraão sabia as implicações de se casar, aliançar com alguém que não tem compromisso com Deus da palavra. Abraão sabia da responsabilidade que alguém desposaria, seu filho teria. E então ele faz essa exigência. Precisa ser do meio do meu povo, na região de Harã, que ficava à distância de onde Abraão estava para a região da sua parentela, era de aproximadamente 800 quilômetros de distância. Eles não tinham aeroportos, não tinham aeronaves para alugar uma aeronave, não, era no lombo do camelo, no animal. Mas a distância não impediu, porque maior é o projeto que Deus tem do que aquilo que a gente coloca como obstáculo para fazer aquilo que Deus tem na nossa vida. Olha o comportamento desse patriarca, meus irmãos. Segunda exigência que Abraão faz, ele diz para o mordomo Eliezer: a moça precisa aceitar o convite, a convocação. Não traz forçada, não é imposição, é liberalidade. Só tem validade se ela aceitar o convite. Glória seja dada ao nome do Senhor. O servo, meus amados irmãos, compreende essa responsabilidade. Eu acho interessante que na tipologia bíblica, irmãos, esses personagens, eles têm uma importância muito grande. Na tipologia bíblica, Abraão, ele representa, ele não é, mas ele representa a pessoa de Deus Pai, que teve a incumbência de separar, preparar uma noiva para seu filho, para o casamento do seu filho. Na tipologia bíblica, irmãos, Isaac também ele representa a pessoa de Cristo Jesus, o Senhor, que obedeceu à voz do Pai e que entendeu que tudo que o Pai prepara é bom. Glória seja dada ao nome do Senhor. Na tipologia bíblica ainda, irmãos, Eliezer também tem um espaço importante. Esse mordomo Eliezer, ele é uma representação da pessoa do Espírito Santo. Por quê? Porque há algumas características que nós vamos observar aqui nessa mensagem, que ele desempenhou, são características parecidas com o desempenho do Espírito Santo para preparar a noiva do Cordeiro e levá-la nos ares no dia do arrebatamento da igreja. E eu estou aguardando esse dia, e quem mais está comigo aqui nessa noite? Glória ao nome do Senhor. Como Rebeca também, meus irmãos e minhas irmãs, é sabido de todos que ela representa a pessoa, não a pessoa, mas a própria noiva do Cordeiro, a igreja do Senhor. Nós somos a Rebeca do Senhor. E o Eliezer está entre nós, nos preparando, nos lapidando, cuidando, trazendo sobre nós direção, entendimento, ordenando-nos as coisas que agradam o coração do Pai. E acima de tudo, irmãos, nos preparando para aquele grande dia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Queridos irmãos, eu acho interessante a gente entender aqui, antes de falar propriamente sobre o tema, ainda a nível de introdução, que Eliezer é um cidadão que merece que nós não percamos, mas pensemos um pouquinho aqui nas suas atitudes, como ele fez. A preparação desse homem para essa jornada é interessante, porque ele conhecia, irmãos, a cultura, ele conhecia os costumes, e ele tinha propriedade, conhecimento sobre as crenças, a religiosidade desse povo que ele iria buscar a noiva. Eu acho isso interessante, eu quero que os irmãos pensem aqui comigo, por favor.
Ele conhece a cultura daquele povo, porque ele, quando recebe a incumbência, ele compreende que precisa levar para o pai, os parentes e para a própria noiva, brindes, presentes, joias preciosas. Se ele vai buscar uma mulher para seu senhor, e no costume daquela família, o dote era importante, as famílias faziam alianças, e as famílias faziam trocas, e as famílias presenteavam umas às outras. Logo, Eliezer compreende a necessidade de levar camelos lotados, carregados de roupas, de presentes, de pingentes, de pulseira, de ouro, e coisas preciosas, para que a noiva fosse adornada, preparada para retornar com ele e haver um casamento, as núpcias, glória ao nome do Senhor. E a Bíblia nos mostra que Eliezer, irmãos, ele vai conhecendo a cultura daquele povo. Olha a importância, eu acho Deus fenomenal, irmãos, porque esse moço, ele tem um preparo. Ele entende que precisa haver uma preparação, irmãos. A noiva, meus amados irmãos, a Rebeca, ela vai passar por um processo de preparação, meus irmãos. Ela não vai vir crua, do jeito que ela é, para a presença de Isaac, irmãos, para a presença do noivo. Precisa haver um preparo, uma preparação. Tem todo um trabalho, um processo anterior. Glória ao nome do Senhor. É por isso que há essa representatividade entre esse mundo espiritual representando Cristo e a igreja, porque há um processo. A igreja, a noiva, meus amados irmãos, está sendo preparada. Nós estamos passando por uma preparação, glória ao nome do Senhor. Eliezer, meus amados irmãos, que representa o Espírito Santo, já está trabalhando em nós, irmãos, já está nos preparando, irmãos, glória a Deus. Ele vai com os camelos cheios de coisas preciosas, porque para a igreja, Jesus só tem coisas boas, irmãos. Para a igreja, Deus só tem coisas boas, irmãos. É possível que as nações maquinem o mal contra a igreja, mas eu vim dizer para essa igreja: deita, descansa e dorme, porque para a igreja Deus tem camelos carregados de vitória. Alabaraia sou, aliramassóbria. E veja como esse Damasceno, Eliezer, ele tem uma representatividade tão importante, irmãos, e ele leva aqueles camelos carregados de pedras preciosas, de tudo que é coisa preciosa, porque ele tem uma incumbência, irmãos. Ele precisa, ele tem um trabalho a efetuar, irmãos. É lindo você observar esse texto, fazendo a comparação de que a igreja, irmão, é algo precioso aos olhos do Senhor. A igreja é algo precioso aos olhos do nosso Deus. Deus olha para a igreja e os olhos do Senhor é de amor, é de compaixão. Os olhos do Senhor sobre nós aqui nessa noite, meus irmãos, é para nos dizer: eu estou no meio de vocês. Não se atemorize, não se desespere. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Esse homem leva toda uma preparação, os camelos carregados. No verso 24, meus amados irmãos, e no versículo de número 10, o verso que eu acabei de ler para os irmãos nos conta isso. O verso 11, que vocês escolheram como a temática, é quando Eliezer chega do lado de fora da cidade, coloca os seus animais ajoelhados, e eles se posiciona, porque afinal de contas ele tem uma grande responsabilidade a cumprir naquele lugar, meus amados irmãos. E quando ele coloca ali os seus animais, ele sabe, irmão, olha a importância de conhecer a cultura do seu povo, irmão. Ele sabe a hora que as moças de família iam até o poço buscar águas, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Ele
conhece a vida, o hábito, o costume, a crença daquele povo, irmão. E ele é estrategista, irmão. Eliezer é estrategista. Ele chega na hora certa, irmão. E ele fica à beira do poço, aguardando, porque ele sabe, irmão, ele veio pelo GPS celestial, irmão. E quem anda no GPS do céu não erra o endereço, irmão, não erra o caminho, irmão. Aleluia! Aleluia! É preciso, irmão. O GPS de Deus é preciso, irmãos. Ele chega exatamente na fonte em que Rebeca iria tirar água, irmãos. Aleluia. Ele não sai perguntando para ninguém, porque ele vai na direção que Deus dá. Ele recebe a bênção do pai Abraão. Abraão diz: pode ir, porque na tua frente o anjo do Senhor vai contigo e vai te levar no lugar certo, porque há uma promessa empenhada desse Yahvé, desse Deus poderoso para com a minha família, com a minha descendência. Eu estou sentindo uma visitação desse Deus aqui nessa casa, nessa noite. Glória a Deus. Deus vai dar direção para crente aqui nessa noite. Deus te trouxe aqui para dizer: não se desespera, porque o Espírito Santo vai te dirigir, vai te dar direção, vai te levar no lugar certo, vai te colocar diante da vitória. Não desespera teu coração, diz o Senhor, mas salmodia Ele nessa noite, porque Ele vai alinhar o teu pensamento, aquilo que Ele tem preparado para você. Só quem está entendendo essa palavra e pode levantar a mão direita e pode sapecar um glória gostoso para Ele, já pode fazer isso. Glória a Deus. Aleluia. Alabaiaçou. Quando ele chega junto à fonte, meus amados irmãos, esse indivíduo, esse cidadão, ele faz uma oração, porque aqui nos mostra, irmãos, a dependência, meus irmãos, que esse homem tinha no Deus de Abraão. Glória ao nome do Senhor. A dependência de entender: até aqui eu cheguei, mas o diabo pode enganar qualquer um, irmão. Tem muita gente que chega e está perto da bênção, está perto da vitória, mas o diabo vem com espírito de engano e muda o GPS dele, e muda o direcionamento, e faz ele esfriar na fé, e faz ele abandonar a obra, e faz ele largar o que Deus colocou na mão dele. E aqui Eliezer entendeu: eu vou pedir para que o Senhor traga a pessoa certa, eu vou orar, eu dependo dEle. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Isso nos mostra, meus amados irmãos, a dependência em Deus que Eliezer tem, irmãos. E ali ele faz uma oração ao Senhor, e ele pede ao Senhor, e ele é específico na sua oração, e ele é muito claro na sua oração. Sabe o que eu compreendo no verso 14? Que as nossas orações precisam ser rápidas, certeiras e concisas. Glória ao nome do Senhor. Nossas orações não precisam fazer redemoinho, não, irmão. Deus não se impressiona com as nossas oratórias. Deus não se impressiona com a forma verbal que nós falamos. Deus não se impressiona com a forma que eu pronuncio as palavras. Se eu sei falar bem ou não sei falar bem. Se eu falo bonito ou não falo bonito. Isso não impressiona o coração de Deus. Sabe o que impressiona o coração de Deus? É um coração quebrantado, contrito, que adora Ele, que depende dEle e que sabe que toda resposta provém dEle e toda bênção provém dEle. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Eu sinto a graça dEle aqui. Aleluia. E no verso de número 12, ele faz uma oração. Verso de número 14. Ele diz: Senhor, olha que oração específica. Seja que a donzela, já disse logo como é que tem que ser, meu filho. Já puxou a ficha. Senhor, não é piriguete não.
é coisa boa. Mulher de fibra é coisa preciosa. Porque a obra que tu tens com o meu servo Isaac é grande. Alguém que está do lado dele precisa estar na mesma visão. Aleluia! Eu gosto disso. E olha a forma que ele se coloca. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba. Aleluia. E ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Senhor, se ela fizer isso, hashtag tamo junto. Fechou. É disso que eu preciso. Coisa linda. Oração rápida, concisa, certeira. Olha para essa pessoa próxima de você e diz, precisa arrumar palavra difícil não. É só abrir a boca, que o véu já foi rasgado. Paulo disse que de alto a baixo foi rasgado. Tu grita aqui, ele atende lá. Ah, eu sinto ele na casa. Shabai! Alabaiana! Meu Deus! Aleluia! Glória, 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 glória. E ainda pediu para que desse de beber aos camelos. Isso aqui é uma oração. Porque se o camarada leva 10 camelos, um camelo bebe por volta de 80 litros de água, cada camelo, na melhor das hipóteses, estava pedindo o quê? Uma mulher ou o que é isso? É um Sansão? Não, eu acho interessante que a oração desse cidadão que é uma representatividade do Espírito Santo, e é por conta dessas coisas extraordinárias que a Bíblia aponta, porque isso não é uma oração simples de fazer, uma mulher tirar de um poço com a própria força do seu braço, irmão, só para um camelo 80 litros. Se ele fosse com um camelo, eu ainda oraria. Agora, 10 camelos, irmão. Pense na ousadia. Sabe o que eu entendo com isso? Que Deus gosta de oração ousada. Deus gosta, pastor Adiel, de homens e mulheres que ousam acreditar que Ele é poderoso para efetuar e para fazer muito mais do que aquilo que a gente entende que Ele pode fazer. Então, pelo amor de Deus, me ajude a pregar. Olhe para essa pessoa do seu lado e diga, quem sabe está faltando ousadia na tua oração, intrepidez na tua oração. Emprega força nessa oração, irmão. Emprega graça nessa oração, irmão. Entra com graça na presença dEle. Alabaiaçô, alabaiaçô, areleecerebalá. Aleluia. Olha a oração desse cidadão. É um exemplo para nós extraordinário. Senhor, tem que ser desse jeito, porque eu não quero sair daqui com dúvida. Irmãos, e Deus responde. Aleluia. Se tem comunhão, o céu abre. Se tem comunhão, Deus responde. Alelamassai. O Espírito Santo está trazendo oportunidade nesse congresso aqui. 3 dias falando para você voltar para a fonte. Volta para a fonte. Quem está perto da fonte pode orar que Ele responde. Se posicione próximo da fonte. Aleluia. Aleluia. Agora esse cidadão, esse texto é maravilhoso. Que tema que vocês escolheram? Que tema maravilhoso. Senhor, só vale se for assim. Se for desse jeito, aí eu saberei que tu designastes. Fizesse beneficência ao meu senhor Abrão. Jeová, deixa comigo. Curtiu. Coisa linda. Chegou no céu. Mas não demorou não.
Olha o que o texto diz. Verso 15. Antes que ele acabasse de falar, nem terminou a oração, pastor Adiel. Eu vim te dizer que Deus está disposto a continuar operando, como fez aqui. Deus gosta de ter urgência nas suas práticas acerca das nossas orações. Tem oração que você vai ter que esperar por um tempo, é processo. Mas tem oração que Deus sabe, precisa ser já. Precisa ser urgente. Meu filho precisa de resposta agora. Minha filha depende dessa resposta. Eu vim te dizer que vai ter resposta nesse congresso. Vai ter resposta de Deus urgente. Recebe essa palavra. Levante essa mão direita pelo amor de Deus. Se tiver glória, pode dar glória, que Ele gosta de receber glória. Se tiver aleluia, mistura que fica bom. Aleluia. Tem resposta de Deus chegando. Eu vejo camelo chegando na porta da igreja. Tem camelo chegando na porta da igreja. Tem providência de Deus chegando. Tem coisa boa de Deus chegando. Coisa linda. Alemassou. E diz o Santo de Israel ao meu espírito aqui nessa noite, que serão 3 dias de grandes colheitas de bênção e de vitória. Recebe, a palavra é viva. Recebe, a palavra é viva. Olha para essa pessoa do seu lado, por favor, e diga para ela: tem camelo aí fora, meu bem. Na porta da igreja. Simbolizando a vitória. A vinda das bênçãos de Deus para nós. Deus honra a sua palavra para fazê-la cumprir no meio do seu povo. Oh, aleluia, aleluia. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, que coisa tremenda. Rebeca. Sabe quem era Rebeca? Nascida Betuel, filho de Milco, mulher de Naor, irmão de Abraão, parentela de Abraão, casa de Naor, irmão de Abraão, prima de Isaac. Chega Rebeca, sem saber o que Deus estava preparando para ela. Eu gosto disso. Como um dia comum, um dia qualquer. Mas vai para onde? Para o poço. Quem vai para o poço encontra ele. Quem vai para o poço encontra. Ele está sempre próximo do poço. Aleluia. O grande problema é que a gente está andando no deserto, não quer nada com o poço. Deus te diz essa noite: vem para o poço, eu estou no poço. Tem água boa no poço. Aleluia. É a fonte. Na verdade, não é o poço, é a fonte, né? É fonte porque não é água parada. Poço é água parada e fonte é água corrente. Não é isso? É junto à fonte. Glória ao nome do Senhor. Saía Rebeca com o seu cântaro sobre o ombro. Olha para cá. Tu pensa que um cântaro pesava o quê? É barro, meu filho. É pesado. Mulher que trabalha. Mulher valente. Por isso ela representa a igreja. Não tem lugar para preguiçoso. A igreja. Igreja é lugar de gente valente, irmão. A gente apanha, mas levanta dando glória. A gente cai, mas cai batendo, irmão. O diagnóstico chega, igual a nossa amada irmã que me antecedeu, recebe o diagnóstico, faz a quimioterapia e ainda diz: eu quero te adorar, Jesus. Pode ser? Isso é coisa de gente valente, irmãos. Isso é mulher que carrega cântaro, irmão. Isso é gente de vivência em obra, irmão. Isso é pessoa que tem vivência na obra de Deus, nos caminhos do Senhor. Mulher que carrega cântaro não arrega não, irmãos. Oh, glória!
pessoas que pegam o cântaro, e no caso aqui, congresso de mulheres, mulheres que carregam cântaro, irmão, só descansa na fonte, irmão, não para no meio do caminho, não. Aleluia! Quando essa mulher chega, irmãos, eu acho extraordinário, porque o histórico dela foi a primeira que chegou. E olha quem ela era, vê, donzela, do jeito que ele pediu. Sim ou não? Sim, senhor. Formosa à vista, bonita, irmão, top model, coisa linda, virgem, a quem varão não havia conhecido. E desceu à fonte, e encheu o seu cântaro, e subiu. Então o servo correu lá ao encontro e disse: ora, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. Puxou o gancho, porque ele está observando. E ele vai fazer prova agora se Deus está no negócio. Porque não é só ter aparência, não é só parecer, não é só dizer que é, precisa passar pelo crivo. Aleluia, aleluia. Com Deus não tem arranjo, irmão. Com Deus não tem maquiagemzinha, irmão. Com Deus não tem esse negócio de passar, sabe, botar uma máscarazinha, passar uma paletinha por cima, tá novo, não. Com Deus é na raiz, é genuíno, irmão. Com Deus tem que ser até o tutano, irmãos. Aleluia. E aqui ele vai fazer a prova. Ele chega para fazer a prova e ele diz: me dá um pouco de água do teu cântaro. E essa mulher, do jeito que ele orou, ela diz: pois não, meu senhor, beba. Aí ele bebe. Não se preocupe que eu vou dar água para teus camelos e para os teus trabalhadores, aqueles que vieram contigo. Glória ao nome do Senhor. E ela começa a tirar água e colocar a água e dar a água de beber. No versículo de número 19 diz, quando ela diz, também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E tome camelo beber água depois de 800 km de distância. Pense na bebê. E levava, eu sou da roça, irmãos. Eu nasci na roça, minha mãe trabalhava na lavoura, meu pai também da mesma forma. Os meus irmãos não davam conta, irmão, de botar água para boi beber, irmão. De botar água para os animais. Eles jogavam praga até metade do dia. O praga que bebe água. E os bichos bebem água, irmão. E os bichos bebiam, lambia. E o meu pai saía lá fora, já botou a palma. E os meninos, miséria, miséria. Irmão, é luta. Cuidar de bicho é trabalhoso. Cuidar de animal é trabalhoso. Mas Rebeca é figura da igreja por isso. Porque a igreja trabalha. A igreja não arreda o pé. A igreja é guerreira, irmão. A igreja se mantém de pé, irmão. Porque a igreja é nutrida pela fonte das águas vivas, que é o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Essa mulher dá de beber aos seus camelos, dá de beber aos funcionários, dá de beber ao próprio. E aí ele começa aqui uma triagem, irmão. Ela está passando por uma triagem, né? Está passando por um processo de triagem. Porque é interessante os irmãos entender que a igreja, nós somos essa noiva, nós somos essa Rebeca. Irmãos, olha para cá. Quando a gente chega na igreja, a gente chega tudo cheio de gosto. A gente chega querendo mandar em tudo. E às vezes a gente tem um diplomazinho, mas a gente não quer obedecer o pastor, porque não tem diploma igual a gente. Né? Às vezes a gente chega achando que porque é advogado, porque é formado em direito, tem uma formação acadêmica, e o obreiro, ou o professor de escola dominical, ou o líder do coral, ou a regente do círculo da oração, ou a irmã que rege o coral, não tem instrução. Aí a pessoa está lá embaixo e está assim no salto alto, no pedestal, né? E dizendo, mas olha, quem devia estar ali era eu, que sou isso, que sou aquilo.
aquilo, que isso, aquilo, outro, né? Mas nós entendemos pela palavra que a igreja, irmão, glória na pessoa aqui dessa mulher, ela desce, porque a igreja não é senhora, a igreja é serva, quem é senhor é Ele, glória ao nome do Senhor. Quem cresce é Ele. Nós não somos chamados para ser grande não, irmão. Nós somos a noiva do Cordeiro. Quem é grande é o Senhor. Quem precisa da fonte somos nós. Quem tem que gritar somos nós. Quem temos que estar na oração somos nós. Quem temos que estar na casa dEle somos nós. Ele não precisa da gente, mas a gente precisa dEle. Glória seja dada ao nome dEle para sempre. Aleluia. Glória. E ela desce porque tem que descer mesmo, irmão. Igreja foi chamada para andar de joelho, é para descer, irmão. Se tu quer água, desce. Se tu quer vida, desce. Se tu quer vitória, desce. Se tu quer o favor dele, aprende a descer. Porque aqui não tem grande, aqui só tem um que é grande. Aleluia. A gente chega tudo cheio de mal querer, de má vontade. A gente acha que a gente é alguma coisa. E aí sabe o que acontece? O Espírito Santo, irmão, o Damasceno Eliezer, ele vai trabalhando em nós. Quando Eliezer percebeu que é ela, já foi logo botando uma pulseirinha no braço, um pingentezinho. Isso significa o quê? Isso significa que Deus não veio me trazer aqui para te dar ouro, não. Mas Deus me trouxe aqui para dizer, sabe o quê? Eu vou adornar você. Eu vou trazer meus dons poderosos, dons espirituais, que a Rebeca precisa ter nos nossos dias. A igreja precisa resgatar esse ouro, resgatar essas pedras preciosas. A igreja precisa voltar à fonte. A igreja precisa se curvar diante da fonte do Todo-Poderoso, porque é aqui, irmão, na fonte, quando a gente dobra os nossos joelhos, que os dons de Deus se manifestam, que as maravilhas do Senhor se materializam, e Jesus cura um, renova outro, batiza outro, restaura outro, cura o outro, salva o outro, restabelece a casa do outro. Eu queria te dizer que essa fonte, nessa noite, tem a presença do Senhor nela, para fazer acontecer a sua palavra. Glória ao nome do Senhor. Ele tem pedras preciosas para a igreja. Ele tem ouro para a igreja. Coisas preciosas. E ele começa a fazer o quê? Lapidar Rebeca, irmãos. Cuidar de Rebeca. Dar uma olhadinha para Rebeca. Discernir o que é a noiva do seu senhor Isaac. Na hora. Começa a trabalhar em Rebeca. Deus começou a trabalhar em você. Começou a trabalhar em mim. Eu me lembro que eu era da pá virada, irmão. Quem olha para mim hoje fala assim, meu Deus, nasceu no lar cristão que nada. Não saía da danceteria. Virava a noite no balacobaco, irmão. Passava na feira domingo de manhã com o sapato na mão que tinha vindo da danceteria. Dançava a noite inteira, juntamente com aquele grupo de pessoas que eu saía. Da pá virada, irmão. O ano de 88, o carnaval de 88, eu fui para o Rio de Janeiro e passei o carnaval ali na região de Araruama, irmãos, num boteco chamado Ressaca. Olha o lugar que o diabo leva as pessoas, irmão, e eles vão de boa. Passei o carnaval de 87, de 88, foi fevereiro de 88, naquele boteco, irmãos. Mas quando eu cheguei do Rio de Janeiro em São Paulo, Deus tinha marcado um encontro comigo que eu não sabia. E uma pessoa me convidou para receber Jesus, e eu disse para ela, jamais eu vou me converter ao Deus que tu serve. Porque tu és nova, jovem, igual eu, e está perdendo a tua vida na igreja. Eu vou deixar de dançar, de ir para o cinema. Eu vou deixar de sair com a minha galera, de sair com o meu grupo. Eu vou deixar de fazer as coisas que eu faço para morrer dentro da igreja igual você. Você tem a minha idade, 23 anos, e você está morrendo dentro da igreja. E ela só disse assim para mim, eu orei e pedi sua alma para Jesus, e ele disse, ela é sua, eu estou lhe dando. Levante a mão e recebe essa palavra. Alabaia, suriaia. Aleluia.
Se você pedir uma alma, Ele te dá. Aleluia. Aquela moça ousou, fez uma oração ousada. Eu acendia cigarro, pastor Adiel, e eu dava para ela o cigarro aceso. Porque ela era minha companheira de boteco. Ela era minha companheira de botequim final de semana. E a gente fumava 2 maços e meio de cigarro por noite. Ela era minha companheira e aquilo me afetou profundamente. E eu fiz de tudo para tirar ela da igreja. Mas quando eu convidava ela para o barzinho, para o baile, para a danceteria, ela dizia para mim, não posso. Ele já me visitou. Ele já me deu dom espiritual. Ele já me batizou com o Espírito Santo. Ó os dons, ó os camelos carregados de bênção. Oh, glória ao nome do Senhor. A igreja precisa dessa visitação. Jesus vai renovar crente aqui. Jesus vai batizar nesse congresso. Jesus vai libertar. Essas bênçãos que estão ali fora, Deus está falando comigo. São bênçãos espirituais que virão nesse lugar. Eu sinto a graça a Deus. Glória, glória, glória. Eu tenho 7 minutos para encerrar e já estou indo para as considerações, irmãos. E aquela moça que pediu a minha alma para Jesus, eu acredito que antes dela terminar a oração, Jeová disse, joia, curtiu. Aleluia, coisa linda. E eu pulei para cá, pulei para lá, 3 anos, pulei, até que caí no colo de Jesus. Julho de 1988, Jesus me visitou. Mas me visitou assim, de uma forma que você não vai acreditar. A minha enfermidade, médico não descobria. Todos os exames que eu fiz, o médico não chegou a laudo nenhum. E eu estava morrendo. E tinha um pânico, um desespero, medo da morte. Passava as noites acordada, insônia, tomando calmante, todo tipo de remédio, não descobria nada. Aquela moça me visitou no setor de trabalho e disse assim, lembra do que eu te falei? Do Deus que me salvou? Eu disse, lembro. Vai receber uma oração na minha igreja? Eu disse, vou não. Chega lá, teu pastor quer que eu seja crente, eu não tenho um jeito para ser crente. Olha para mim, eu era roqueira, eu tenho jeito de crente. Eu tinha um cabelo colorido em 1988, para tu ver a prova que era. Aí ela disse, não se preocupe, só vá. Não se preocupe, ninguém vai lhe questionar nada. Eu digo, só para ele rezar. Ela disse, é. Eu disse, vou lá. Cheguei numa igreja, pastor Adiel, eu encerro aqui. Cheguei numa igreja ali na Vila Palmeiras, Assembleia de Deus, pequenininha. Esse púlpito aqui era maior do que a igreja. E naquela noite Jesus caprichou, só tinha 4 crentes. Uma irmã do cabelinho branco de coque, uma secretária, o pastor da igreja, na verdade era um obreiro, e mais uma irmã. Detalhe, o pastor que eu estava pregando era surdo. Eu tinha ido para receber uma reza do pastor. Rebelde, virada no calango doido, querendo matar um na pancada. Um espírito de violência, de rebelião habitava dentro de mim. É Rebeca, está crua. Não tem ainda nada nela que seja espiritual. Mas Deus espiritualiza a nossa vida. É Ele que nos transforma e é Ele que nos muda. É o encontro dele com Rebeca que transforma essa mulher numa grande matriarca. Aleluia. E naquele dia, eu me lembro como hoje. Eu estava muito aflita, muito doente. Passei na médica, a médica disse assim, eu vou te caminhar para psiquiatra. Eu entrei num desespero, porque hoje todo mundo vai em psiquiatra hoje.
Naquela época, 35 anos atrás, alguém no psiquiatra, misericórdia, o outro dizia, endoidou. Aquela ali está louca. Então, era muito preconceito. Hoje ainda tem. Imagine 35 anos atrás. Eu falei para a médica, eu não vou no psiquiatra. Eu morro, mas não vou. Ela disse, então, vou te caminhar para a psicologia e você vai fazer um tratamento. De lá, ele vai possivelmente te levar. Você não tem nada, é psicológico. Aí eu cheguei na minha casa, desespero, querendo morrer, querendo que a minha vida ali fosse ceifada, mas na mesma hora que eu queria que a minha vida fosse ceifada, eu me lembrava, eu não sabia para onde eu ia. É um desespero. Quem não tem Jesus, irmão, é desesperador. Quando você sente que vai morrer, o desespero toma conta. Eu não dormia com medo de morrer. Aí desce uma moça que morava na casa superior, onde eu morava, na parte de baixo. Ela desceu e disse assim, eu vou te levar na casa de uma irmã. Eu disse, irmã, ela disse, é. Eu disse, tá bom. Mas, voltando aqui, o pastor, deixa só eu voltar no pastor. Voltando no pastor, depois eu encerro com a irmã. Quando eu cheguei na igreja, aquele pastor que estava lá, não era o pastor da igreja. E aquilo ali, eu fiquei assim, mas se não é o pastor da igreja, qualquer um pode rezar? Ela disse, pode. Aí ele pregou, irmão. Quando ele estava pregando lá na frente, ele deu um grito. Alguém quer aceitar Jesus? Alguém como que só tinha eu? E eu me fiz de surdo, irmão. E eu baixei a cabeça, fiz que não era comigo. E ele deu um grito, irmão, um grito, porque ele era surdo, irmão. E as pessoas que têm uma deficiência auditiva, ele fala um pouco mais alto. Outras potencialidades desenvolvem neles. Ele não ouvia praticamente, absolutamente nada. Então, ele falou, eu abaixei a cabeça, ele deu um berro, irmão. Mais um grito lá na ponta, moça! Venha aceitar Jesus. E quando eu ouvi aquele grito, eu disse, se eu não for, vai ser pior para mim. Eu vou. Aleluia. Sabe onde eu estava? Olhe para esse irmão do seu lado, fala, na fonte. Diz, tu estás na fonte. Quem vem para a fonte não volta vazio. Aleluia. Eu vejo uma fonte aqui dentro dessa igreja, pastor Adiel. Uma fonte, calabassuri andalamacai. É o cumprimento dessa palavra que Deus vai fazer nesses dias. Hoje é só uma aberturazinha para o que Deus vai fazer. Aleluia. Eu fui lá para frente, as irmãzinhas que estavam ali, as 4 pessoas, mais ou menos, não me lembro se era 3 ou 4, oraram por mim. Eu fui para casa 15 noites sem dormir. Aquela foi a primeira noite que eu dormi, em 15 noites. Eu acordei de manhã e disse, tem alguma coisa estranha no meio desse povo. Aí eu recebi o diagnóstico no dia seguinte. A moça desce lá em casa e eu digo, eu estou desolada, não tenho cura, ninguém acha minha doença, eu estou morrendo, eu emagreci, fiquei igual um cadáver, irmãos, afastada do trabalho já há 15 dias afastada. Tudo que é exame que você puder imaginar, os médicos fizeram e não achava nada. E eu sentia uma dor no estômago que me fazia paralisar. Eu ficava paralisada, irmão, paralisada. Eu via tudo, percebia tudo, mas estava paralisada. E aquela moça, naquele dia, desceu lá em casa e disse, vou te levar numa casa. E aquela irmã ora, eu digo, crente de novo, não faz isso não. Ela disse, é uma irmã diferente. Eu digo, diferente por quê? Vamos lá. Eu digo, ela vai mandar eu ser crente? Não, fica tranquila, eu tinha medo de ser crente. Irmão. Aí ela me levou para a casa dessa irmã. Quando eu chego na casa dessa irmã, a irmã Maria do Carmo, irmã, conhecida na região. Mulher truncada, irmã. 4x4, irmão. Turbinada. 2 olhos pareciam farol de milha, irmão. Negrona, grande. Sabe aquelas negras cheias de Deus? Eu gosto disso. Quando eu entrei pela porta, que eu olhei a mulher, o turbilhão de mulher, eu digo, onde eu fui amarrar minha cabrita, misericórdia. Aquela mulher se aproximou de mim, me dê 5 minutinhos só para eu encerrar. Aquela mulher se aproximou de mim e fez assim, ó.
Ô, minha filha, tudo bem? Abraçou a moça que estava comigo. Estou sentindo falta de você. Quem é essa menina? Aí quando olhou para mim assim, fez assim, ó, Jeová. Eu digo, vixe, que agora complicou. É dos crentes que geme, esse é perigoso. Crente que geme, corra dessa raça. Porque essa raça tem bala na agulha, irmão. Não sai da fonte, irmão. Não sai, é cântaro nas costas o tempo todo, irmão. Só desce o cântaro para encher, irmão. Só tira das costas para encher, irmão. Aleluia. Aleluia. E aquela mulher, quando fez toda essa encenação, eu me assustei. Eu disse, agora para sair daqui vai ser difícil sem ser crente. Essa daí vai fazer alguma coisa comigo, não é possível. Sentei no sofá dela. Aí ela disse, moça, eu não conheço você, não sei quem é você, mas deixa eu te dizer um negócio, eu gosto disso. Sabe por quê? Os camelos tinham passado lá. O Espírito Santo já tinha passado lá. E já tinha adornado ela com pedras preciosas, dons espirituais, que está faltando no nosso meio, mas que Ele tem para dar a hora que a gente buscar. Está faltando, mas Ele tem para dar. Está precisando e Ele tem prazer de dar. E se tiver alguém aqui nessa noite buscando, Ele me trouxe aqui para te dizer, busca mais um pouquinho, que eu vou te encher. Como a igreja precisa dessas Rebecas, cheia de dons. Olhou para mim e disse assim, moça, eu não te conheço, não sei quem você é. Mas eu sei o que você tem. Eu digo, agora complicou. Porque dava para perceber na pronúncia que ela era simples. Não tinha diploma, mas tinha costume de ir na fonte todo dia. Crente que vai na fonte não volta vazio. Disse para tua irmã, o problema é que tu não está indo na fonte. Porque se for, não volta vazio. Se for de cântaro nas costas, não volta vazio. Desce e enche. Aproveita esses 3 dias e desce e enche. Deus te trouxe aqui para tu descer e encher. Só enche se descer. Ralamanha choquenebia, ralamanso. Jesus está me dizendo, olha que coisa linda. Jesus está me dizendo que vai salvar toda a tua família. Eu gosto disso. Sabia nem quem eu era. Eu sou tradição, até aquele momento, tradicionalmente, eu fui a pioneira numa família de idólatra. A primeira que Jesus salvou. Toda a minha parentela, toda a minha família, pioneira de uma crença pagã. E Jesus estava me tirando desse meio. E ela disse, não se preocupe, Jesus vai salvar todo mundo. Fazia 1, 2 dias que eu tinha aceitado Jesus, nem sabia que tinha aceitado. Eu fui lá para frente no grito e deu certo. E naquela tarde, na casa daquela mulher, ela disse, eu vou orar por você, porque Jesus me mostrou o que você tem. Eu disse, fácil assim? Ela disse, é. Eu digo, mas a senhora, como é que a senhora sabe? Não sei lhe dizer, só sei que sei. Eita, coisa linda. É sabedoria demais, não é? Aleluia. E ainda vou lhe dizer. E rasgou a capivara. Começou a dizer o que era e quem fez. Olha, coisa linda. Eu gosto disso. Aleluia. E falou o tamanho, a estatura, o nome, a cor da bolota dos olhos. E disse, mas não se preocupe, porque Deus já teve. Deus já tratou. Agora é a partir de você. E você vai ser missionária, vai fazer a obra.
Eu digo, mas missionário não é aquilo que anda com a Bíblia, pregando, falando? Eu digo, tem jeito não. Ele lapida. O Espírito Santo está no nosso meio para nos lapidar. Levanta a mão e recebe essa palavra. Ele pode fazer de você um vaso de honra na casa dele. Aliás, Ele quer fazer você um vaso de honra na casa dele. Ele quer usar a tua mão para curar. Ele quer usar a tua boca para profetizar. Ele quer usar as tuas palavras para levantar caído, para fortalecer fraco, viu? Ele quer usar você. Você é a preciosidade de Deus na terra. E ali, meus amados, aqui eu encerro. Aquela senhora disse para mim, eu vou orar por você. Eu disse, eu não sei rezar. Ela disse, não, a senhora, você fica quietinha. Botou a palma da mão na minha cabeça. Irmãos, pense no negócio que o meu corpo sentiu. Meu corpo tremeu, meu corpo estremeceu. Não perdi o sentido, o demônio não me pegou, nada disso. Mas eu senti uma descarga no meu corpo. Parecia que a bola dos olhos ia sair para fora. Eu digo, meu Deus, o que é que tem na mão dessa mulher? Misericórdia. E aquela mulher orou com gosto. Crente pentecostal ora com gosto. Esfregou a mão no meio do cucuruto e ralou para cima, ralou para baixo, trouxe para o meio, trouxe para frente, rapecou para cá, rapecou para lá, e eu digo, vala-me Deus, vou morrer mesmo aqui hoje. E o pau quebrou ali. E coisa mais linda é crente pentecostal. Fica de pé, por favor. Pergunta para esse crente do teu lado, tu está se identificando? Pergunta, está se identificando? Ou tu ainda tem medo de orar? Ou tu ainda passa a vez de orar? Porque os crentes hoje não oram mais não, passa a vez para o outro. Mas eu vim te dizer que se abrir a boca, Deus responde. Deus responde. Alabai, candalaia. Alabaia. Alexa, cadalabás. E naquela tarde, meus amados irmãos, aquela senhora disse para mim, pode ir para casa, porque a partir de hoje, olha para cá, a partir de hoje vai piorar um pouquinho. Eu disse, como é a história? Ela disse, você está sentindo isso, isso e isso? Eu digo, vai passar a sentir mais isso, isso e isso. Mas sabe para quê? Porque tu é incrédula. Tu não crê em nada. Tu desafia Deus. Tu zomba de crente. E Deus vai permitir, mas fique tranquila, porque Ele já escolheu e selou você. Olhe para cá, se não der glória agora, desviou na pandemia. Olhe para cá. 14 dias depois. 14 dias depois daquele dia. Eu estava na cidade de Osasco, na casa das irmãs que me ganharam para Jesus. Outro ambiente, outra casa que tinha uma fonte jorrando o poder de Deus. Deus quer nossas casas, essa fonte. Essa fonte não é só aqui não, tua casa precisa ser uma fonte. Tua casa tem que ter alegria, tem que ter gozo, tem que ter poder, tem que ter manifestação. Tua casa tem que ter poder de Deus verbalizado na tua vida, nos teus filhos, na tua família. Porque nossa casa é o lugar onde Deus marca o encontro conosco. Glória seja dada ao nome do Senhor. É maravilhoso estarmos aqui na fonte espiritual, mas Deus está me dizendo aqui, fala para meu povo, que eu preciso fazer essa água verter nas suas tendas, nas suas casas, porque quando essa água começar a borbulhar dentro da tua casa, aquele que está preso vai ser liberto, aquele que está na droga vai sair da droga, aquele que está na cachaça vai ser liberto, e haverá prodígios, sinais e maravilha. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Tua casa é uma fonte. Aleluia. Quando eu chego na casa da moça que me pediu a minha alma para Jesus, tinha lá uma missionária. A missionária que me discipulou por 3 anos e meio. E aquela missionária, durante a noite,
Ela se levantou de madrugada porque teve uma crise, passei mal, comecei a perder as forças, empalidecer, perdi o ar, paralisei, o corpo enrijeceu, a pele começou a amarelar. Ela levantou do quarto, olha para cá, para tu dar glória. Levantou do quarto e disse: entendi, Jesus. Quando chegou aonde eu estava, ela disse: Jesus, envia aquele anjo que tu envia sempre que eu estou em trabalho de libertação. Eu não vi, mas ela viu. Na sala daquela irmã desceu um varão. Oh, lamai. Ai, chocanalabaia. E aquele anjo, quando entrou com uma espada na mão, aquele anjo foi na minha garganta, botou a mão assim, ela disse que viu, quando pegou uma serpente e arrancou a serpente e cortou a cabeça da serpente na sala com aquela espada. E olha para cá, olha para cá. Se não der glória agora, já desviou mesmo, não tem jeito não. É só aceitar Jesus no final. Olha para cá. Pegou aquela serpente, cortou a cabeça e o anjo retrocedeu. Eu levantei do sofá, 34 anos sem nada, glorificando a Deus, pregando a palavra, levando o evangelho, ganhando alma, orando e Jesus curando, proclamando liberdade ao cativo, prisão, quebra de prisão aos presos e anunciando o ano aceitável do Senhor, viajando o Brasil todo, fazendo a obra, e agora há pouco ele mandou fazer o passaporte e já está lá em casa, bonito toda a vida, porque eu creio que aquele que nos chama garante a vitória. Eu queria dizer para essa igreja linda de Jesus, que você é preciosa, você é precioso, você é valoroso, e Ele tem dons espirituais para nos acrescentar. Ele quer nos encher de autoridade, de ousadia e graça, para a gente conquistar as coisas que Ele tem para nós. Glória ao nome do Senhor. Passei 10 minutos, Senhor, deixa eu orar. Deixa eu orar, eu quero orar com você. Escolhe uma irmã aí do teu lado, fala para ela: eu vou orar contigo, vaso de honra. Fala para ela: fala para ela assim, ó: não tira o cântaro ainda do teu ombro, que eu quero orar contigo. Oh, glória ao nome do Senhor. Isso vale para os varões que aqui estão. Glória ao nome do Senhor. Deus tem dons espirituais para dar para a igreja. Quando eu estava, o ano passado, no mês de maio, no hospital lá, entre a vida e a morte, com a Covid, e o Senhor entrou no meu quarto e falou para mim: eu vou te tirar por causa da minha igreja. Sobe nos altares e pregue a minha palavra. Gostem, não gostem, comam muito ou comam pouco, pregue a palavra que eu confidenciar ao teu coração. Volta e ensina para a minha igreja que eu sou mesmo, eu não mudei, eu continuo fazendo o que eu fazia e posso fazer muito mais. Quem crê nessa verdade? Nós vamos orar aqui, Jesus vai curar pessoas aqui nessa oração. É 30 segundos, Jesus vai fazer maravilha, porque é Ele que faz e não nós. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Eu gostaria que os irmãos coloquem a mão sobre o seu companheiro, escolha alguém para você orar junto com ele. Vamos orar, porque é noite dele adornar a igreja. Tem presentes para a igreja, tem dons espirituais para a igreja. Alamando cobiahai. Leva salvação para a tua casa. Leva autoridade de Deus para a tua família. Leva dons espirituais. Para quando tu levantar a mão na tua casa, a fonte jorrar. As doenças saírem, os dramas familiares serem vencidos, as guerras familiares sejam vencidas, os conflitos familiares serem arrancados. Alabaiarabacei, Rerebianalamassubri andalabassou. Desce agora,
desce na fonte. Vai na presença dele, enche teu vaso. Enche teu cântaro. Porque tu precisa voltar para casa de cântaro. Xarabacalabacai. Chequeterebecandalabacalabacai. Xerebeandalabassúria. Já tem crente subindo com o cântaro cheio. Eu já vejo crente subindo com o cântaro cheio. Já tem mulher subindo com o cântaro cheio. Agora dá de beber, dá de beber, dá de beber. Aliremassuriandalabassúria. Oh, glória, alebarachai. Ora por essa serva do teu lado. Dá de beber a ele, dá de beber a ela. Dá de beber, dá de beber, dá de beber. Bebe água, bebe água. Checalabacandalabassúria. Eremiandalabassúria, cantalabai. Eu vim aqui falar contigo, pois sei que és meu amigo. Entendes minha dor, Senhor. Acho que não vou suportar. Está difícil caminhar e te seguir até o fim, Senhor. As aflições me apavoram, as tempestades me afogam, os inimigos caçam de mim, Senhor. Está difícil a minha vida, é como um barco à deriva, no meio de um grande mar. Meu Deus, fala comigo, tu és o nosso alento. Fala comigo, quebra esse silêncio. Filho, hoje eu desci só pra você. Eu decidi lhe responder. Vou acalmar teu coração. Ei, não temas, eu não perdi o controle. Eu quem permito a tua noite e estou na situação. Foi eu quem permitiu que acontecesse, e o que tu tinha tu perdesse. Eu, Deus, lhe coloquei na provação. Foi eu quem permitiu que a enfermidade essa nação assolasse, pois tudo está em minhas mãos. Mas serei eu que vai chegar de surpresa. Serei eu tô entrando na beleza. Serei eu que o quadro vai mudar. Serei eu que o que está fora de repente vai pôr no lugar. Aquieta, te acalma, me dá glória, pois eu já me levantei por ti. Tranquiliza, faz minha obra, pois quando eu me levanto é só pra agir. Aquieta, te acalma, me dá glória, pois eu já me levantei por ti. Tranquiliza, faz minha obra, pois quando eu me levanto é só pra agir. É tu cantando, adorando, Deus trabalhando. É tu cantando e adorando e eu te dando em dobro. É tu cantando e adorando e eu recebendo. É tu cantando e adorando e essa guerra vencendo. É tu cantando e adorando, Deus trabalhando. É tu cantando e adorando e eu te dando em dobro. É tu cantando e adorando e eu recebendo. É tu cantando e adorando e essa guerra vencendo. Canta no meio do vale, no meio da tempestade. Canta dentro da fornalha, pois contigo eu sou. O segredo pra vencer é só louvar o meu nome, pois aonde tu louva, recebo o teu louvor. Canta no meio da tempestade. Canta dentro da fornalha, pois contigo eu sou. O segredo pra vencer é só louvar o meu nome, pois aonde tu louva, recebo o teu louvor. Aquieta, te acalma, me dá glória, pois eu já me levantei por ti. Tranquiliza, só faz minha obra,
só pra agir. Aquieta, se acalma, me dá glória, pois eu já me levantei por ti. Tranquiliza, faz minha obra, pois quando eu me levanto é só pra agir. É tu pregando a dor, Deus trabalhando. É tu cantando e adorando e eu te dando em dobro. É tu cantando e adorando e eu recebendo. É tu cantando e adorando e essa guerra vencendo. É tu cantando e adorando, Deus trabalhando. É tu cantando e adorando e eu te dando em dobro. É tu cantando e adorando e eu recebendo. É tu cantando e adorando e essa guerra vencendo. Oh glória, aleluia. Somos os únicos que vai para a guerra com a vitória na mão já, porque Ele tem preparado. Glória a Deus, se é santo. Pensei eu que tudo podes, nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Tudo pode, eu creio, e nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E se passares pelo fogo, Ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. eu estou contigo. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvida, cadê Jesus? Mas olha só quem virou aqui, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas,
está dando uma ordem para o bem. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, Ele tem.